Bom dia. Na aula de hoje, nós vamos aprender a criar efeitos de brilho. Como que o brilho é interessante para a gente poder fazer uma representação melhor da aparência dos materiais. Aqui a gente tem o brilho em couro. A gente vai ver brilho em couro, emborrachado, vamos ver veludo, e se der tempo, nós vamos ver também cabelo. O brilho ele é resultado de um conjunto de aspectos, que nós vamos abordar três para a gente poder fazer o brilho. Nós vamos observar a forma do brilho e onde ele acontece aqui na peça. Nós vamos observar se esse brilho ele é nítido ou se ele é desfocado, o contorno dele, e nós vamos observar também se ele é muito branco, esse brilho, ou se ele é mais suave a intensidade dele. No caso do couro, vamos lá. A forma, aqui ela está acontecendo dentro, um pouco na borda, mas não tão na borda, mas é porque a luz está de lado. Se a luz fosse frontal aqui, ele estaria aqui no centro da figura, tá? Como que é essa forma do couro? Ela vem com um contorno mais ou menos regular. Quando a gente chega numa parte, como aqui no tornozelo, onde o couro dá uma sanfonada, a gente faz um zigue-zague. Estão vendo aqui? Né? E depois ele volta a ter uma forma mais regular. Mesma coisa do lado de cá. Ele vem liso. Aqui, quando ele chega no tornozelo, ele dá uma sanfonada, depois volta a ser liso, vindo aqui para essa parte de baixo. Então, é, essa é a forma mais ou menos dos brilhos sempre, né? Onde o tecido ou o material, né, dá uma sanfonada, o brilho também dá uma sanfonada. Ele tem um contorno suave, ele é bem desfocado, tá? A gente observa que ele faz uma gradação da parte clara para a parte escura, e ele não é aquele brilho muito branco, né? A gente vê aqui ainda um pouco, no caso dessa bota que é vermelha, a gente vê aqui ainda um pouco da cor da bota, né? Que ficou cor de rosa aqui. Aqui é a mesma coisa também. A gente observa que ele vem com uma forma mais ou menos regular, aonde a peça é lisa, o brilho faz um sanfonado aqui no joelho, volta a ficar mais ou menos reta, volta a sanfonar no cotovelo, no tornozelo, e aqui no calcanhar e na ponta do pé, ele volta a ser mais ou menos brilho, liso. Ele não ficou brancão, ele ficou cinza, e o contorno dele é meio desfocado. Ele não é um brilho muito nítido, então a gente vê ele fazer um certo degradê aqui. E aqui a gente tem algumas interpretações em, em ilustração. Observem como que este brilho aqui, que ainda ficou um pouco cinza, passa melhor a sensação de couro do que esse de cá. Esse de cá, onde o brilho ficou muito branco, passa mais a sensação de um emborrachado do que de couro propriamente, esse do meio. O da esquerda, por não ficar tão branco, ele passa a sensação aqui do couro, né? Então, a gente tem aqui num desenho feito à mão, mas a gente vai simular isso, a aplicação do couro. E observa que a gente tem aqui não só o brilho mais forte, mas o brilho mais suave. A gente pode fazer em duas camadas e pode fazer em uma camada só o nosso brilho lá. Observe o emborrachado como o efeito, desculpem, é diferente. O brilho ele tem a borda mais nítida
e ele é mais intenso, fica mais branco o branco. Então, se vocês quiserem anotar, tá? Tanto o couro quanto o emborrachado, o comportamento é o mesmo. Olha, liso na parte lisa, sanfonado na parte que dobra, liso de novo, tá? Então, tanto o couro quanto o emborrachado, o brilho é dentro da peça e a diferença é, no couro, o contorno é desfocado e o brilho é suave. No emborrachado, o contorno é quase nítido e o brilho é intenso. Essas duas características, elas são o que vão diferenciar o resultado aqui de um couro de um emborrachado no brilho. Eu também posso usar o brilho para fazer cetim e outros materiais também. A diferença básica para mim entre, por exemplo, fazer um emborrachado e fazer um cetim é que o emborrachado ele é estruturado e o cetim já tem um caimento mais suave, mais pregueado, com pregas maiores assim. Aqui a gente tem o efeito do emborrachado de novo, principalmente nesse vestido aqui do lado direito. A gente tem os efeitos que a gente comentou aqui, né? Ele é intenso e o contorno não desfoca tanto. Lembrando que no caso de um projeto de moda, lá no desenho técnico, vocês também vão ter a descrição do material. Então, mesmo que às vezes vocês não consigam distinguir bem o brilho do couro do brilho do emborrachado, por exemplo, na descrição do material vocês vão dizer o que é lá no desenho técnico, né? Então, também lembrem-se que a peça ela não tem que ser 100% perceptível o material aqui no desenho. E aqui um exemplo da peça feita. Aqui a pessoa colocou o contorno quase na borda, mas observem que tem ainda a borda escura, tá? E o brilho mais intenso. Aqui a gente tem um efeito, né, que remete ao emborrachado. O viludo, ele é diferente. No caso do viludo, a gente tem algumas características marcantes. A primeira característica marcante do viludo é que o brilho não acontece dentro, no interior da peça. O brilho acontece maior na borda da peça e nas dobras, obviamente, né? Então, onde ele dobra, ele brilha. Mas observe aqui esse braço, como que é essa borda de cá que está brilhando, ou mesmo aqui na roupa, parece que ela foi desenhada com um contorno clarinho, estão vendo? E o brilho, ele é relativamente nítido, ele não é tão desfocado, ele é mais ou menos nítido, ele dá uma certa desfocada aqui nessas pregas maiores, mas ele é intermediário entre a nitidez e o desfoque. E outra característica do viludo é que, enquanto nas peças de couro e outros materiais, a cor está na área lisa e o brilho é branco, no viludo, a cor principal ela vem pro brilho, um pouquinho mais clara que a cor do material. E a parte central do material, ele escurece bastante. Então, um veludo azul, a gente tem o brilho, em vez de ser um brilho branco, ele é um brilho do azul, e a parte lisa, eu vou pegar aquele azul e vou escurecendo em direção ao preto. Tá? Essa é a característica principal que vai dar o efeito do veludo. Aqui a gente tem o mesmo material e a gente vê exatamente como ele é. Observa que o brilho está no contorno aqui,
tá? Aqui no braço a gente percebe bem como que o brilho vem para o contorno. O brilho não é feito com branco, ele é feito com azul. A cor do brilho é a cor do veludo, e a parte frontal, a parte central, é que escurece. Então, no brilho do veludo, em vez das áreas de brilho irem para o branco, é a parte sem brilho que vai para o preto. O efeito é feito na direção contrária. Esses efeitos de veludo já eram pintados assim por pintores de outras épocas. Observe aqui esse quadro do século XVIII, 1700 e alguma coisa, como o artista faz exatamente isso para dar essa impressão de veludo. A gente tem um veludo cinza, então ele tem um cinza azulado aqui, que é a parte, digamos, mais escura dele, tá? Não é um veludo tão escuro, é um veludo claro. Nessa época as pessoas usavam cores pastéis, mas a gente observa como que ele faz o brilho do veludo na borda, com esse cinza mais claro aqui, tá? Então, eles já percebiam isso, né? Para pintar o veludo, para dar um efeito de veludo, ele vai clarear com a cor a borda e vai escurecer a parte central. É o que a gente vê aqui, por exemplo, nesse desenho. Tá? Esse desenho, essa ilustração foi feita a partir dessa foto, e a gente percebe aqui claramente o efeito novamente, ó, o azul escurecido aqui e o azul intenso nos contornos, aqui no ombro, tudo, e aqui no desenho, o desenhista seguiu exatamente esse mesmo princípio. Eu vou trabalhar com essa imagem 01 aqui, nós vamos fazer esses efeitos aqui na jaqueta. Esse é o arquivo, então eu coloquei outras coisas nele, mas vocês só precisam colorir a forma da jaqueta aqui, tá? Então, vocês vão abrir o arquivo, preparar ele para colorir em camadas e vão colorir a jaqueta. Então, a gente, tendo desenhado a forma da jaqueta, que a gente está fazendo aqui o brilho na jaqueta, tendo desenhado a forma da jaqueta, a gente desenhou a forma do brilho aqui sobre a jaqueta, e a parte que saiu aqui, deixa eu desativar aqui o máscara de corte, a parte que saiu aqui do brilho, para o brilho ir até a borda, eu fiz uma máscara de corte sobre a jaqueta, e aí aquela parte externa sumiu aqui. Então, eu tenho aqui a forma do brilho, mas eu ainda vou ter que determinar se o contorno é nítido ou suave e se o brilho é intenso ou é suave também, tá? Chegamos nesse ponto, já desenhamos aqui a linha de contorno, já, né? Não trabalhem com desenho muito reduzido, não, senão vocês não conseguem desenhar os detalhes direito. Deem um zoom para poder desenhar os detalhes. Bom, vou voltar lá. Nós vamos fazer agora o couro. Tá? Nós vamos mostrar os dois exemplos aqui, do couro e do emborrachado primeiro, porque eles podem ter a mesma forma. Então, vou voltar lá no nosso exemplo de couro para a gente ver um pouquinho como ele acontece. Ó, o branco não fica muito branco e o contorno é suave. Tá? Ele não fica muito branco, o brilho não fica muito branco e o contorno é suave. Então, nós vamos fazer isso lá no nosso desenho. Como que eu vou fazer o contorno desfocar? Tá? Para desfocar o contorno em um desenho,
eu vou ativar as propriedades do objeto. A gente clica aqui nesse quadradinho propriedades, tá? Se ele não estiver aparecendo aí para vocês, vocês vêm aqui em janela e ativem o botãozinho propriedades. Estão vendo aqui? Aí ele vai abrir ali, tá? Em propriedades, eu tenho a difusão, que é o desfoque. Eu não vou desfocar lá no filtro, eu vou desfocar aqui na propriedade da camada. Então, eu venho aqui em difusão e aumento. Se eu aumentar bastante, tá vendo? Ele vai desfocando lá. Por que que é interessante fazer esse desfoque aqui? Vamos supor que eu fiz esse desfoque. Fui lá, trabalhei em outras camadas, aí depois eu olho, desfoquei demais. Se eu voltar aqui, ele permanece. Eu posso reduzir o desfoque. Então, quando eu venho por aqui, eu tenho um controle desse desfoque a qualquer momento, tá? Então, desfoquei aqui, tá? 9, 10 pixels. Não precisa anotar esse número 9 ou 10 pixels aqui do desfoque, é no olhômetro mesmo. Por quê? Porque o número de pixels que eu uso para desfocar o desenho vai depender da resolução com que eu escaneei o meu desenho. Desenho em altas resoluções vão ter mais pixels do que os em menos, tá? E aqui, eu desfoquei o contorno para dar o brilho de couro, mas o branco ainda está intenso. Eu preciso que esse branco fique mais suave. Eu venho aqui na opacidade da camada e reduzo e vou ter o efeito que eu quero, tá? Então, eu reduzi aqui, no caso, deu mais ou menos uns 50%. Eu reduzi o brilho, a intensidade dele e desfoquei o contorno, tá? Isso me dá o efeito do couro. Qual a vantagem de fazer esse brilho por cima em outra camada? É que a minha camada de cor continua separada aqui embaixo. Se eu quiser mudar a cor do couro, eu posso mudar, que o efeito vai continuar ali. Tá? Então, botei aqui uma cor mais couro no meu casaco. Vi aqui que o branco eu posso até suavizar mais um pouco, tá? Então, vou chegar aqui, vou reduzir mais ainda a opacidade dele, tá? Tenho ali, agora deu 20%, tá? Tenho ali o brilho do couro em cima do casaco, tá? Vou aumentar um pouquinho, deixa eu tentar 30. Acho que ficou um pouco melhor, 25. 25 não se fala mais nisso. Então, olhem como que ficou aqui o brilho de couro na manga do casaco, tá? Aqui é um exemplo dele já aplicado no casaco inteiro. Eu fiz numa manga, na outra manga, e fiz aqui no centro do casaco, fiz um pouquinho na gola virada, no ombro, eu fiz em algumas áreas. Todas essas áreas eu fiz na mesma camada, tá? Lembrando que para desenhar mais de uma forma na mesma camada, quando eu estou na caneta, eu venho aqui e mudo para combinar formas. O bacana do trabalho feito com a ferramenta da caneta é o seguinte: se eu estabeleci aqui nessa camada, tá? Forma,
fiz a primeira forma, fiz o brilho. Se eu acrescento objetos nessa camada, todos os objetos que eu vou acrescentar vão manter essa propriedade. Então, eu posso vir aqui desenhando. Se na primeira eu já fiz aqui, na segunda eu posso vir desenhando. Espera aí, ele criou outra camada aqui. Na segunda eu já posso vir desenhando, se eu mudar aqui para combinar formas, que ele já vai desenhar desfocado. Estão vendo? É bacana isso daqui. Aqui, eu já vou desenhando desfocado, porque no primeiro que eu desenhei, eu já fiz o desfoque ali. Porque a propriedade é uma propriedade da camada. Então, tudo que eu acrescentar na camada vai ter o mesmo efeito. Vamos voltar lá, então, na nossa imagem, para a gente ver como que acontece o emborrachado. O emborrachado, o contorno é mais nítido e o branco é mais intenso, tá? O contorno é mais nítido e o branco é mais intenso. Então, nós vamos fazer isso aqui. Vamos deixar o contorno mais nítido. Acho que aqui está bom. E vamos deixar o branco mais intenso. Tá? Isso daqui a gente pode usar como o efeito do emborrachado. Né? A gente pode usar cores aqui para fazer aqui o efeito do emborrachado. Vou botar um cereja aqui, tá? Então, para o emborrachado, a gente trabalha também com as formas do brilho dentro da imagem e a gente trabalha com o contorno mais nítido e trabalha com o branco mais intenso. Aquela minha mesma imagem que eu tinha feito, estão vendo? Que o contorno desfocado e o branco mais transparente dão um efeito de couro, e o contorno mais nítido e o branco mais intenso dão o efeito aqui do emborrachado. Ok? É só uma modificação no elemento para a gente conseguir esse resultado. Então, a diferença aqui de resultado entre o emborrachado e o couro é a nitidez e a intensidade do brilho. Nitidez suave e brilho suave, couro. Nitidez intensa e brilho intenso, emborrachado. Antes da gente ir para o veludo, eu quero dar mais uma dica aqui no brilho, que eu acho que vocês vão gostar também. Então, vamos lá. É possível trabalhar com brilho também em mais de uma camada.
para fazer ele mais sofisticado. Aqui eu fiz só esse brilho. Esse brilho ele poderia ser mais fino, tá? Eu vou duplicar essa camada aqui do emborrachado, para eu poder trabalhar nele, eu vou até dar uma afinada nele aqui. Como eu disse, como isso é uma forma caneta, eu posso vir aqui na setinha branca, seleção direta, e editar o meu brilho, tá? Eu posso, essa é uma das vantagens aqui da caneta, estão vendo? Eu posso editar aqui o, as formas. Eu vou deixar esse brilho mais fino, vocês vão entender por que aqui que eu vou botar ele mais fino, porque eu vou fazer o meu brilho de duas camadas, tá? Para dar um efeito mais sofisticado aqui no desenho. Então, eu vou fazer o brilho intenso mais fino. E vou... E vou criar uma segunda camada aqui. Então, olha, eu tenho aqui o meu brilho mais intenso, né? Eu vou fazer uma segunda camada de brilho mais ampla que essa, porque observem lá no nosso brilho, vocês vão ver que a gente tem este brilho aqui que é intenso, mas nós temos esse brilho suave que é mais amplo, tá? A gente vê aqui nesse vestido também, ó. Aqui eu tenho o brilho intenso, mas eu tenho um pouco mais largo que ele e bem suave, um brilho mais suave. Ó, aqui a gente vê bastante nesse vestido também. E essa forma, ela faz menos zigue-zagues, tá? Então, eu vou pegar aqui, eu posso trabalhar acima da camada original e abaixo dessa camada do brilho, tá? Quando eu criar uma nova camada aqui, ela já vai fazer essa camada entre as duas e já vai ficar em máscara de corte. Então, eu vim aqui na caneta, vou começar por essa parte central aqui, e vou começar a desenhar aqui a minha forma um pouco mais ampla. Tá? Ela está com... Ah, peraí que eu estou na caneta errada. Deixa eu jogar isso aqui fora. Ó, ela está aqui, eu já vou reduzir a opacidade dela bastante, até mesmo para eu ver o desenho de cima. Tá? Reduzir aqui a opacidade. E vou... Ó, essa parte de brilho que eu coloquei aqui, eu vou agora dar uma difusão maior do que a que eu dei na primeira, tá? E tenho... Aqui controlando, tá vendo? Essa segunda camada do brilho. Ela ficou muito ampla, eu vou aproveitar aqui a minha ferramenta e vou reduzir um pouquinho para ela aparecer um pouquinho mais ali. Tá? Para vocês verem a diferença, olha, ela sem essa parte e com essa nova camada, como ela dá um aspecto mais interessante. Então, eu vou fazer do outro lado também,
Vou aqui botar em combinar as formas e vou fazer aqui ela do outro lado. E tenho aqui, então, o meu brilho em duas camadas, tá? E dou um efeito mais interessante aqui no meu material. Tá? Eu, pessoalmente, eu gosto mais de fazer o brilho com duas camadas do que com uma só. Eu acho que ela dá um efeito mais sofisticado. Mesmo o de couro, ele fica interessante também feito em duas camadas. E aí é interessante que o brilho de cima fique mais fino mesmo, tá? Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, ó, por exemplo, essa daqui que eu fiz como emborrachado copiar, eu vou botar aqui, emborrachado 2. Eu vou botar couro 2, tá? Deixa eu duplicar a camada e vou botar ela marrom, tá? Fazer aqui o casaco de couro. Vou pegar a forma do branco aqui, vou suavizar mais o contorno, né? Que é como a gente estava fazendo com o branco. Suavizei mais um pouco o contorno, porque o couro ele não é tão brilhante. Vou reduzir a opacidade. Vou reduzir bem mais a opacidade do de baixo, tá? E se vocês quiserem, essa segunda camada, em vez de vocês utilizarem o branco, tá? A gente pode utilizar a mesma cor do couro clareada. Então, eu cliquei aqui, peguei o couro e dei uma clareada nele. Isso vai dar um efeito mais sofisticado um pouco. Tá? Então, eu tenho aqui, sem a segunda camada, como ele ainda fica um pouco duro, e com a segunda camada, como a gente consegue um efeito mais suave. Eu vou aumentar, inclusive, um pouco o desfocado dele também para o couro, aqui. Então, eu tenho aqui, só para a gente poder comparar, tá? O couro 2, deixa eu colocar aqui couro 2. Tá? Esse era o couro 1. Vou usar o mesmo marrom aqui para a gente poder perceber direito. Esse é o couro 1 com uma camada só. Esse é o couro 2 com duas camadas. As linhas mais finas e com as duas camadas de cor. Ela agora ficou, eu alterei a cor só do primeiro, não alterei a cor do segundo. Tenho aqui o couro só com uma camada de brilho e o couro com duas camadas de brilho. Observa como as linhas mais finas ficaram mais bonitas aqui também, tá? Vou reduzir um pouquinho mais a opacidade da camada do brilho. Aí.
né? Então, o brilho feito com uma camada, com a linha mais grossa, o brilho feito com duas camadas, com as linhas mais finas, e com as duas camadas, a segunda camada de uma cor um pouco mais clara do próprio couro. Tudo isso a gente vai desenvolvendo observando, observando como que acontece nos materiais. Então, pegar foto dos materiais e ficar olhando como que ele acontece, tá? E se o que vocês estão fazendo está ficando bacana ou não. Posso fazer o veludo? Ok, vamos lá. Então, vamos olhar como que o veludo acontece. Vamos dar uma olhada, então, como que acontece o efeito de veludo, tá? Só observando. No veludo, quais são as características? O brilho acontece na borda e não no interior. E esse brilho do veludo, ele não é feito com uma camada de branco, mas é uma camada mais intensa da cor base, e a cor base, na área lisa, vai puxar para preto. Tá? Observem aqui o azul. No brilho, ele é o azul propriamente dito, e a cor base vai puxar esse azul para preto. Tá? Essa é a característica principal do brilho do veludo. E ele vai acompanhar também as formas aqui. Então, vamos lá. Como é que ficaria isso aqui? Tá? Vou começar por essa manga aqui. Eu vou fazer esse brilho por fora, tá? Essa área de fora, eu vou fazer ela aqui, tá? Porque se eu fizer aqui na hora que eu desfocar, entra um pouquinho da cor base. Então, vamos lá. Vim aqui, comecei a fazer, já foi grosso demais, tá? Comecei a fazer aqui a minha forma. Aí aqui eu começo a fazer o pregueado, tá? Tento seguir mais ou menos a base do meu desenho aqui. Então, eu venho fazendo a borda. Saí aqui. Aqui, eu vou fazer a forma totalmente por fora. Essa forma que está por fora não vai ter problema, porque quando eu fizer a máscara de corte, ela vai sumir. Então, peguei aqui a minha cor do desenho, vou botar ela mais viva, mais intensa aqui, tá? E vou fazer a máscara de corte. Cliquei aqui com o botão direito, criar máscara de corte. Estão vendo? Aí ela só aparece a parte que está aqui. E a minha parte do desenho, eu vou puxar mais para o preto. Tá? Puxei aqui para o preto. E vou, na minha camada do contorno, eu vou dar uma pequena desfocada para dar o efeito mais suave do aveludado. E não preciso reduzir a opacidade, porque eu já clareei a própria cor, então não precisa reduzir a opacidade, tá? Então, vou chegar aqui no contorno e vou dar uma difundida nele, não muito intensa, só para dar o efeito aqui um pouquinho do veludo, ok? Aí eu posso agora continuar fazendo o meu trabalho, que ele já vai manter esse efeito aqui. Então, eu vou pegar essa camada aqui, que é o brilho, botar aqui até brilho veludo, tá? Brilho
veludo. E essa camada, eu volto para a caneta, venho aqui para o combinar formas, para ela já ficar na mesma camada, tá? E eu venho aqui fazendo, então, a continuação aqui do meu efeito, acompanhando as preguinhas que eu fiz aqui no meu desenho. Volto aqui por fora para botar o brilho para fora. E posso fazer umas linhas dentro também, tá? Por exemplo, eu tenho essa linha que eu botei aqui, eu posso fazer um brilhozinho aqui, eu posso fazer nessa daqui, tá? Vou acrescentar um pouquinho aqui nessas viradinhas aqui. Esses detalhezinhos também. E aqui. Ops, não terminei. Aqui. E do lado de cá. Vamos ver o resultado. Aí. Não dá o efeito de veludo? E isso a gente pode alterar a cor, mas lembrando que tem que alterar a cor dos dois, tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer um veludo azul,
Lembrando lá do filme. She wore blue velvet, velvet is the night. Temos aqui o veludo azul, tá? E aí, com isso, vocês conseguem fazer o efeito de veludo em qualquer peça. A gente tem que olhar o objeto real, ver como que acontece luz e sombra, brilho, essas coisas, para poder fazer, tá? Então, observe que aqui no desenho, ó, aqui eu tenho veludo, aqui eu tenho, vou para o couro 2, aqui eu tenho couro, e aqui eu tenho emborrachado. 3 materiais diferentes, ó, emborrachado, couro e veludo. E aí assim a gente consegue simular os materiais aqui no desenho. Simplesmente olhando para o mundo real e vendo como que ele acontece no mundo real. Eu quero passar para vocês um exercíciozinho para a próxima aula, tá? Eu vou colocar lá na sequência de brilhos também essa sequência de cabelo, tá? Observe como o brilho acontece no cabelo. Eu não vou falar o que eu acho, tá? Só vou botar algumas imagens que eu coloquei para que vocês observem a direção do brilho, como que ele acontece, se ele é liso, se tem pontinha, se não tem. Aqui de um cabelo um pouco mais desgrenhado, assim eu digo, né? Feito em mechas, e aqui uma versão dele em desenho, num mangá, tá? Eu vou colocar esses brilhos lá, não vou dizer o que deve fazer, eu quero que vocês façam peguem um desenho que tenha cabelo, tá? E façam uma solução de como representar o cabelo no desenho para a próxima aula. Meu desafio para esse é fazer a saia de veludo, a bota de couro ou emborrachado e brilho no cabelo.